Seu gato está sofrendo agora mesmo, e há uma chance real de que você não tenha percebido nada. Não porque você é um mau tutor, mas porque os gatos são, biologicamente, programados para esconder a dor com uma precisão que nenhum outro animal doméstico consegue igualar. Durante milhões de anos, demonstrar fraqueza na natureza significava uma coisa só: virar presa. Então eles aprenderam a mascarar o sofrimento. E esse instinto continua ativo hoje dentro da sua casa. O problema é que a maioria dos tutores espera sinais óbvios. Espera o gato chorar, se arrastar, recusar comida de forma dramática. E quando isso não acontece, concluem que está tudo bem. Mas o que quase ninguém sabe é que os sinais reais de sofrimento felino são silenciosos, sutis e fáceis de confundir com o comportamento normal. É exatamente por isso que eles passam despercebidos. Nos próximos minutos, você vai conhecer os 7 sinais que os veterinários especialistas em comportamento observam primeiro. Alguns vão te surpreender. Um deles, com quase certeza, você já viu hoje. E entender cada um deles pode mudar completamente a forma como você enxerga seu gato. Mais do que isso, pode salvar a vida dele antes que seja tarde demais. Antes dos sinais, você precisa entender uma coisa fundamental sobre a psicologia felina. O gato não é um cão pequeno, ele não foi domesticado da mesma forma, e a relação dele com a dor é radicalmente diferente. O cão evoluiu em grupo. Demonstrar fraqueza para o bando era aceitável porque havia proteção coletiva. O gato evoluiu como caçador solitário. Mostrar que estava vulnerável significava ser eliminado. Por isso, o gato não pede ajuda. Ele esconde, ele se afasta. Ele continua com a rotina o máximo que consegue, mesmo estando com dor, mesmo estando doente, mesmo estando com medo. Estudos em medicina veterinária mostram que gatos com dor crônica moderada são frequentemente avaliados como bem pelos próprios tutores. A capacidade de disfarce deles é genuinamente impressionante e genuinamente perigosa. Agora que você entende o mecanismo, vamos para os sinais. Cada um deles tem uma explicação comportamental precisa. Não são suposições, são dados. Vamos começar pelo sinal número 1. Sinal número 1. Mudança no padrão de sono. Sim, gatos dormem muito. Entre 12 e 16 horas por dia é completamente normal. Isso não é preguiça. É fisiologia de um predador que conserva energia para caçar. O problema não é dormir muito. O problema é quando o padrão muda. Quando o gato, que antes circulava a casa à tarde, agora passa o dia inteiro no mesmo canto. Quando ele para de mudar de posição. Quando ele para de explorar. Em gatos com dor, o sono aumenta como mecanismo de fuga. O corpo usa o repouso para economizar energia que seria gasta se movimentando com desconforto. É uma resposta automática do sistema nervoso. Além disso, observe onde ele está dormindo. Gato que de repente passa a dormir em lugares baixos, quando antes preferia altura, pode estar evitando pular por dor articular ou muscular. O detalhe o tótil importa. E tem o oposto também. O gato que começa a dormir muito menos, que fica inquieto à noite, que parece não conseguir se acomodar em nenhuma posição. Isso também é sinal. Dor que não deixa descansar. O que você precisa observar não é a quantidade de sono isolada, é a mudança em relação ao que era normal para aquele gato específico. Você é quem conhece o padrão dele. Confie no que está fora do comum. Sinal número 2. Alteração no comportamento de higiene. O gato é um animal obcecado com limpeza. Ele passa entre 30% e 50% do tempo acordado se lambendo. É instinto, é termorregulação, é comunicação química. Quando ele para de se limpar com a frequência habitual, algo está errado. Pelo opaco, emaranhado ou com aparência descuidada, sem nenhuma mudança na alimentação ou no ambiente, é um sinal clínico relevante. Gatos com dor no pescoço, nos ombros ou na coluna
Evitam os movimentos necessários para alcançar certas partes do corpo. A higiene cai silenciosamente e o tutor interpreta como o gato estando preguiçoso. Mas o oposto também acontece. E esse é o lado que surpreende. O gato que começa a se lamber em excesso, criando falhas no pelo, feridas ou áreas irritadas, pode estar em sofrimento psicológico intenso. Esse comportamento se chama grooming compulsivo. É uma resposta ao estresse crônico. O gato usa a autolimpeza como mecanismo de autorregulação emocional, da mesma forma que humanos roem unhas ou arrancam cabelo sob ansiedade. Áreas mais afetadas pelo grooming compulsivo: barriga, parte interna das patas traseiras e base da cauda. Se você notar pelo ralo ou ausente nessas regiões, não ignore. Leve ao veterinário e mencione o comportamento. Sinal número 3. Mudança na vocalização. Esse é o sinal que mais confunde os tutores, porque parece óbvio. Se meu gato estivesse sofrendo, ele estaria miando mais. Nem sempre. Na maioria das vezes é o contrário. O gato que de repente fica mais silencioso do que o habitual pode estar em retraimento causado por dor ou ansiedade. O silêncio não é paz. Em muitos casos, é isolamento. Mas quando a vocalização aumenta, o conteúdo importa mais do que a quantidade. Miado baixo, contínuo, quase como um gemido, especialmente à noite ou ao se mover, é sinal de dor física, diferente do miau de atenção ou de pedido de comida. Gatos mais velhos, com hipertireoidismo, hipertensão ou declínio cognitivo, começam a vocalizar de forma desorientada, especialmente após o anoitecer. Esse comportamento tem nome: Síndrome do pôr-do-sol felino, e é tratável. O ronronar também entra aqui, e esse detalhe é fundamental. Gatos ronronam não só quando estão felizes. Eles ronronam quando estão com dor, com medo ou sob estresse. O ronronar é um mecanismo de autoacalmar. Pesquisas mostram que a frequência do ronronar felino, entre 25 e 50 Hz, tem propriedades regenerativas nos tecidos ósseo e muscular. O gato pode estar literalmente tentando se curar quando ronrona sozinho no canto. Então, se você encontrar seu gato ronronando sozinho, em local isolado, sem interação, não pense que ele está feliz. Observe o contexto. Um gato que ronrona muito, mas evita contato, pode estar usando o ronronar como analgésico natural. Sinal número 4. Alteração na postura e no movimento. Esse sinal exige observação contínua porque a mudança é gradual. Acontece tão devagar que o tutor acostuma sem perceber. O gato com dor articular começa a pular menos, depois para de pular em superfícies altas. Depois passa a usar as escadas de forma mais lenta. Depois evita o arranhador. Tudo isso ao longo de semanas ou meses. A artrose felina é extremamente subestimada. Estudos de radiologia veterinária mostram que mais de 90% dos gatos acima de 12 anos têm algum grau de degeneração articular. E a maioria deles nunca recebeu o diagnóstico porque os sinais foram ignorados. Observe a forma como ele desce da cama ou do sofá. Um gato saudável desce com agilidade. Um gato com dor hesita na beira, olha para baixo, às vezes dá meia volta. Esse momento de hesitação é um dado clínico. Observe também a postura em repouso. Gato encolhido com as patas bem dobradas sob o corpo, coluna levemente arqueada e olhos semicerrados, pode estar numa posição de proteção contra a dor. Diferente do encolhimento de quem está com frio ou com sono. A diferença está na tensão muscular. Gato confortável fica mole, os músculos relaxados, a respiração lenta e regular. Gato com dor fica levemente tenso, com a musculatura do abdômen contraída, mesmo em repouso. E tem um detalhe que poucos tutores percebem: a orelha. Gato com dor crônica frequentemente mantém as orelhas levemente inclinadas para os lados,
numa posição que os etologistas chamam de orelhas de avião. É sutil, mas é consistente. Sinal número 5. Mudança no apetite ou na forma de comer. Gato que de repente para de comer ou reduz significativamente a quantidade é um sinal que a maioria dos tutores reconhece como alerta. Mas a maioria não sabe por que isso acontece. Dor na boca, nos dentes ou nas gengivas é uma das causas mais comuns e mais negligenciadas de inapetência felina. O gato sente dor ao morder, então para de comer, mas não demonstra que a boca dói. Estudos mostram que mais de 85% dos gatos adultos têm alguma forma de doença periodontal e que a maioria nunca recebeu tratamento porque os donos não perceberam o problema. Sinais de problema bucal: hálito intenso, salivar mais do que o normal, mastigar de um lado só, deixar cair a irração enquanto come ou preferir ração úmida quando antes comia seca. Observe essa transição, mas a mudança no apetite também pode ser emocional. Gato sob estresse crônico, medo ou luto. Sim, gatos entram em luto. Pode recusar comida por dias. O sistema nervoso em estado de alerta suprime o apetite. E tem o oposto, o gato que começa a comer compulsivamente, que nunca parece satisfeito, que vocaliza pedindo comida o tempo todo. Esse comportamento pode indicar hipertireoidismo, diabetes ou ansiedade alimentar por competição, mesmo em casa com um único animal. Observe também a posição do corpo durante a alimentação. Gato saudável come com a postura natural. Gato com dor cervical come com o pescoço estendido de forma rígida ou inclina a cabeça para um lado para reduzir a pressão. Sinal número 6. Mudança no comportamento social. Esse sinal é o que mais parte o coração dos tutores quando eles finalmente entendem o que estava acontecendo, porque parece rejeição. E não é. O gato que começa a se isolar, que para de procurar o colo, que se esconde debaixo da cama ou no fundo do guarda-roupa, está usando um comportamento ancestral de proteção. Animal que está vulnerável se esconde, é instinto puro. Mas tem o outro lado, igualmente importante. O gato que de repente se torna extremamente grudento, que não larga o dono, que mia ao ser deixado sozinho quando antes era independente, também está sinalizando insegurança. Ambos os comportamentos, o isolamento e o apego excessivo, podem ser respostas ao mesmo gatilho: dor, medo ou instabilidade emocional. O sinal muda conforme a personalidade do animal. O sofrimento por trás é o mesmo. Observe também como ele reage ao toque. Gato que antes adorava carinho e agora se afasta quando você estende a mão, que morde ou arranha quando você toca em determinadas regiões, está comunicando dor com o único recurso que tem. E esse comportamento costuma ser punido. O tutor leva uma mordida, se afasta e pensa que o gato está de mau humor, quando, na verdade, o gato estava dizendo: aqui dói, não toca aqui, por favor. A agressividade repentina, sem causa aparente, em um gato antes dócil, é um dos sinais mais confiáveis de dor física. Não é comportamento, é comunicação e precisa ser investigada como sintoma clínico. Sinal número 7. Mudança no uso da caixa de areia. Esse é o sinal mais íntimo e o mais revelador, porque o comportamento eliminatório do gato é diretamente afetado pelo seu estado físico e emocional. Gato que para de usar a caixa de areia ou começa a ir fazer necessidades fora dela, frequentemente está comunicando algum tipo de problema. Infecção urinária, cristais na urina, constipação, dor ao se agachar ou estresse intenso. Infecção do trato urinário inferior é uma das condições mais dolorosas e mais comuns em gatos, especialmente machos. E um dos primeiros sinais é exatamente esse. O gato vai até a caixa, fica agachado por muito tempo e não elimina nada, ou elimina muito pouco.
Outro comportamento que passa despercebido. O gato que entra na caixa faz a necessidade e sai sem cobrir. Gato saudável cobre instintivamente. Gato com dor, com pressa de sair do local ou com um problema cognitivo pode parar de cobrir. É um dado comportamental relevante. Observe também a urina. Cor muito escura, presença de sangue, urina com cheiro muito mais intenso do que o normal ou frequência muito aumentada são todos sinais que justificam uma ida ao veterinário sem esperar. E o estresse emocional afeta diretamente a bexiga dos gatos. A cistite idiopática felina, que é uma inflamação da bexiga sem causa infecciosa, é desencadeada quase exclusivamente por estresse. O emocional do gato se manifesta no físico, sempre. Agora você conhece os 7 sinais. Mas o que fazer com essa informação? Porque reconhecer o sinal é apenas metade do caminho. A outra metade é saber como agir. Primeiro passo: não minimize. A tendência natural de qualquer tutor que ama o animal é encontrar explicações tranquilizadoras. Ele está só com sono. O tempo está fechado. Ele está mal criado. Resista a essa tendência. Se você identificou 2 ou mais sinais desta lista acontecendo ao mesmo tempo ou em sequência nos últimos dias, marque uma consulta veterinária, não de emergência necessariamente, mas marque. Não espere piorar. Segundo passo: documente. Antes da consulta, anote o que você observou, quando começou e com que frequência acontece. Essa informação é extremamente valiosa para o veterinário, porque o gato, na clínica, vai estar em estado de alerta e vai mascarar ainda mais os sinais. Se possível, filme. Um vídeo curto do comportamento em casa vale mais do que uma descrição verbal. A forma como o gato anda, a posição que ele assume ao descansar, o momento de hesitação antes de pular. Filme e mostre. Terceiro passo: revise o ambiente. Muitos sinais de sofrimento em gatos têm origem ambiental: barulho constante, falta de esconderijos seguros, mudança na rotina, chegada de um novo animal ou pessoa. O ambiente emocional do gato importa tanto quanto a saúde física. O enriquecimento ambiental não é luxo, é necessidade básica de bem-estar felino. Arranhadores, prateleiras altas, janelas com vista, tempo de brincadeira diária e previsibilidade na rotina reduzem o estresse crônico de forma mensurável. Quarto passo: aprenda o Itiagun em uma linguagem corporal do seu gato, não de gatos em geral, do seu gato especificamente. Cada animal tem variações individuais. Você é o especialista no padrão de comportamento do seu animal. Nenhum veterinário conhece ele melhor do que você, e esse conhecimento profundo é o que transforma um tutor em um guardião. É o que permite perceber quando algo mudou, mesmo que a mudança seja sutil, mesmo que o gato esteja fazendo de tudo para esconder. Existe uma pesquisa da Universidade de Lincoln, publicada no Journal of Feline Medicine, que mostra algo que deveria mudar a forma como todo tutor pensa sobre essa relação. O estudo avaliou a capacidade de tutores de identificar expressões de dor em gatos a partir de fotos. Os tutores que passavam mais tempo em contato físico e de observação com seus gatos tinham uma taxa de acerto significativamente maior. A intimidade cria percepção. O que isso significa na prática? Quanto mais você observa, brinca, cuida e convive com seu gato, mais afinado se torna o seu radar. Não é instinto, é aprendizado, e ele salva vidas. Um gato que recebe diagnóstico precoce de artrose, doença renal, hipertireoidismo ou problema dentário tem um prognóstico radicalmente melhor do que um gato diagnosticado em estágio avançado. A diferença entre os dois cenários, na maioria dos casos, é o tutor que percebeu cedo. Você não precisa ser veterinário para ser esse tutor. Você precisa prestar atenção. Você precisa
conhecer o padrão normal do seu gato e você precisa confiar no seu instinto quando algo parece diferente. Porque seu gato não vai te dizer que está sofrendo. Ele não tem essa ferramenta, mas ele comunica o tempo inteiro com o corpo, com o comportamento, com os olhos, e agora você sabe o que procurar. Vamos recapitular os 7 sinais silenciosos. 1. Mudança no padrão de sono, dormindo mais ou menos do que o habitual ou em locais diferentes. 2. Alteração na higiene, pelo descuidado ou grooming excessivo com falhas no pelo. 3. Mudança na vocalização, mais silencioso, gemidos baixos, ronronar em isolamento. 4. Alteração na postura e no movimento, hesitação ao pular, rigidez, orelhas inclinadas para os lados. 5. Mudança no apetite ou na forma de comer. 6. Mudança no comportamento social, isolamento, apego excessivo, agressividade repentina ao toque. 7. Alteração no uso da caixa de areia, eliminação fora do local, postura de dor durante a eliminação, mudanças na urina ou nas fezes. Salva esse vídeo, não para você que já assistiu, para a pessoa que ainda não sabe o que está ignorando, para o amigo que acha que gato é fácil de criar porque não dá trabalho, para quem acabou de adotar. Esse conteúdo não tem data de validade, mas o diagnóstico precoce tem. Quanto mais cedo o sinal é percebido, mais opções existem, mais tempo existe, mais qualidade de vida existe para o seu gato. No próximo vídeo, vou entrar fundo em um desses sinais, a linguagem corporal dos olhos. O que as pupilas dilatadas realmente dizem, o que o piscar lento comunica e por que o olhar do seu gato é a janela mais honesta para o que ele está sentindo. Se inscreve no canal e ativa o sino. Cada vídeo aqui é uma camada a mais de entendimento sobre o animal que divide a sua casa. E quanto mais você entende, mais profunda e mais bonita essa relação se torna.